Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos. Espero que esta semana de preparação para o Natal esteja a correr bem, tenha corrido bem, não é? E que agora esta altura festiva também seja boa e produtiva. Quem é que eu tenho aqui para conversar? É o meu padre, ou seja, o assistente do meu agrupamento, não é? O padre Joaquim Loureiro. Foi ordenado com 36 anos, certo? Não, 36 anos agora. Então, foi ordenado com 30 Foi ordenado em 2016. 2016, tinha 32. Sim. Ok, perfeito. E, entretanto, foi uma pessoa que me surgiu muita curiosidade, porque é quase assim um mistério, pelo menos na minha visão da coisa, porque além de ser uma pessoa assim mais reservada, e também eu sempre tive muita conversa, foi sempre com o Padre Jorge, que também já foi um convidado, não é? Suscitou muito mistério, porque é uma pessoa que tem assim uma história interessante por trás, e quando nós começamos assim a perguntar e a fazer perguntas sobre a vida antes, durante e depois de ser ordenado, é mesmo uma pessoa muito interessante. Nesse sentido, para as pessoas o conhecerem melhor, como é que chega ao desafio de servir a Cristo? Como é que eu chego? Então, eu entrei para o seminário com 25 anos, não é? Mas até lá sempre fui uma pessoa muito ligada à igreja e trabalhei, fiz essas coisas todas, mas procurava mais um sentido daquilo que Deus queria para mim. Não é? E foi nessa busca, na altura acompanhado espiritualmente com o Padre Jorge, que estava como padre em Queluz, que me ajudou a perceber isso e depois, olha, descobri que Deus me chamava a isso. Nunca quis ser padre, mas olha, Deus chamou-me a isso. É mais o desafio de perceber o que é que nós podemos... não sei, isto aqui não é uma questão mágica, eu gosto de dizer que isto não é uma questão mágica, é uma questão que ao longo do caminho tu vais descobrindo que Deus vai confirmando uma chamada que faz. Não é? E que o caminho não é feito a direito, tem curvas, tem altos e baixos, e é no meio disso tudo que Deus constrói. Não é? E isso foi uma das coisas belas que me fazia viver, era este modo como Nosso Senhor nos consegue cativar. Tu às vezes não consegues explicar, mas sabes que o vives. Não é? E isso é que é muito importante. Isso levou-me a ir ao seminário, na altura, a despedir-me, a fazer este percurso, a perceber o que é que depois no seminário podia aprender, mas nunca na questão de que vou ser padre, vou não sei o quê. Quero estar ao serviço da igreja. E fui tentar descobrir e depois cheguei ao sacerdócio. Passado 6 anos, fui ordenado padre. Eu acho que todos nós, pelo menos os cristãos católicos, acredito que passamos por uma fase de descoberta interior. Há pessoas que é numa fase de isolamento, há pessoas que é numa fase muito traumática da vida, que descobrem uma segunda casa. Eu, pelo menos na minha experiência, foi assim. Eu penso que nas alturas mais difíceis foi quando nós percebemos que ali temos um lugar, ali percebemos que os bancos estão vazios, e ali percebemos que nós conseguimos ter um sítio onde estar. E onde estar não só sozinhos, mas sim acompanhados. E acho que é muito importante isso na vida de uma pessoa, independentemente do que quer que seja. Quando nós falamos desta analogia de uma segunda casa, também isto remete à nossa própria vida pessoal e de certeza que teve uma família, de certeza que também experienciou o Natal. E hoje em dia nós estamos nesta altura do ano e vemos que as famílias se reúnem em torno de uma mesa e por vezes quase que se esquecem de se reunir à volta de outra mesa durante o ano. Por vezes isso é difícil. O que é que nós poderíamos fazer para tentar introduzir este espírito de, olha, vamos nos reunir à mesa mais vezes, mas não tem de ser sempre esta cheia de comida, pode ser outra mesa ali junto ao Largo da Graça? Sim, olha, começo por ser sincero logo ao início, né? Porque o Natal foi sempre uma altura que eu não gostava desta mística, se quiseres chamar do Natal, esta magia do Natal, ou eu chamava-lhe um pouco esta questão, as pessoas ficavam estupidamente solidárias nesta altura, estás a perceber, porque ficam assim mais... E dizer-te isso, mas se tu fores olhar ao longo da nossa vida, é uma época festiva em que as pessoas, durante 3 meses, não é? Quase 3 meses, novembro, dezembro e janeiro, as pessoas vivem mergulhadas neste espírito. Não é? Quer dizer que há algo que faz parte, há algo que lhes faz falta também, e sentem isso. Se depois é para se voltarem para a família, se é para se voltarem para ser mais solidários, agora temos que perceber que isso não pode ser, como é que eu tenho a dizer, isto não pode ser algo
que pronto, já fiz a minha parte de ser solidário, a minha parte de estar com a família nesta altura do ano, então o resto do ano posso não fazer nada. Esta é a altura em que nos devemos lembrar que aquilo que fazemos é para fazermos sempre, não é? Esta relação. E Deus nasce nesta dimensão concreta. Não é? O celebrarmos o Natal é o nascimento de Cristo. Não é? Celebramos o nascimento. Não é? Nem sabemos bem se Nosso Senhor nasceu a 25 ou não de dezembro, foi estipulado aí. Porque a Igreja funciona com ritos, tem um ritual, não é? E então precisamos de datas que nos marcam, precisamos de coisas exteriores que nos ajudam a viver aquilo que é também o nosso modo interior de estar, as coisas. E o Natal remete-nos muito para isso, da simplicidade das coisas, onde Deus quis nascer, não é? O que Deus escolheu, a fragilidade que Deus quis ser, não é? E às vezes esquecemos disso. E depois é à volta da mesa da Eucaristia, que tantas vezes nos esquecemos disso, não é? Eu costumo dizer aos miúdos mais pequeninos, não é? Quando faltam à missa, não é? Assim, olá, se tu convidasses os teus amigos para vir à tua festa de anos e eles não viessem, como é que ficavas? A Eucaristia é sempre isso, é um banquete que Deus faz contigo, não é? Que te convida, e nós, com grande facilidade, vamos dizendo que não, ou arranjando desculpas para não ir, ou para não estar. Depois, temos este Natal em Portugal, que nós temos muito esta tradição da Missa do Galo. A Missa do Galo não é uma coisa que se faça em muito lado, não é? É uma coisa muito nossa, portuguesa, não é? Porque eu lembro-me quando era pequenino, nós íamos à Missa do Galo, e depois da Missa do Galo é que íamos para casa a abrir os presentes, e beber o leite com chocolate, ou beber chocolate quente, como chamávamos lá. E isso era muito bonito, eu aprendi isso com os meus avós, e vivi muito essa questão, e via, antes de ir para a missa, já os presentes todos lá, mas só depois é que íamos, porque íamos primeiro estar com aquele que nos convoca, não é? Que depois nos dá essas graças, que são os presentes, não é? Até porque, como é que eu tenho a dizer, eu no Natal nunca gostei muito de receber, gostava muito de viver essa festa em si, mas achava que às vezes as pessoas davam só por dar, ou eu vou dar porque a pessoa me vai dar uma prenda, era uma coisa que me fazia muita confusão na altura, não é? E isso... Agora, é verdade, o Natal está cada vez mais comercial, não é? E nós olhamos para isso. E tu vês as pessoas às vezes a comprarem prendas só por comprar. Porque é Natal, vou ter que oferecer uma prenda. Não. Porque é que se calhar já tiveste essa necessidade de oferecer e não ofereceste, não é? Às vezes precisamos de arranjar uma desculpa para cumprir, não é? E às vezes usamos muito o Natal e a parte comercial gosta muito disso, não é? E é muito apelativa nesse sentido. Claro, porque se nós também seria bom também depois esclarecer a área de estudo em que esteve antes de ser ordenado, porque esteve na área da economia. Sim. E isso tem também umas certas lições que depois também transporta para aqui e faz ver de uma forma ainda mais minuciosa do que eu, que sou um simples espectador, não é? Que mesmo que me intrigue e que faça certas questões, não tenho o saber por detrás do mecanismo. Mas nós vemos um aproveitamento muito rápido, quase como se fosse uma fast food, uma coisa que é uma digestão, e todos os meses é uma coisa diferente, e é simplesmente uma estratégia de marketing usar as cores vermelhas e brancas, usar a cruz de Cristo ou a estrela no cimo da árvore, e ver os presentes por debaixo e usar isso como um chamativo, porque aliás os grandes símbolos que nós temos no Natal, o Pai Natal e os duendes e até os presentes debaixo da árvore, foram coisas que não existiam há mais de 150 anos. Portanto, é tudo invenções modernas. Eu acho que nós às vezes esquecemos de voltar às nossas raízes. Não sei se tem uma aldeia. Tem uma aldeia? Tem uma vila, sou uma vila. Uma vila de onde? Almeida. Almeida. E em Almeida suponho que se festeja o Natal de uma forma diferente do que aqui. Agora, quer dizer, agora já não é diferente, não é? Para mim era sempre muito marcado, além disso, por uma fogueira que se fazia na Praça Central, depois se as pessoas se juntarem lá, era uma fogueira que ardia desde o dia de Natal até o dia da passagem de ano, muito nesse sentido, mas havia o sentido religioso, não é? Nesse sentido, nós portugueses temos muito este sentido religioso, isso não quer dizer que a gente depois seja verdadeiros cumpridores da lei de Deus, não é? Mas usamos muito o sentido religioso, não é? Usando aí alguns termos, por exemplo, a questão da árvore de Natal, não é? Convém compreender de onde é que ela veio, porque é que surgiu, não é? E isto é bonito, porque nós muitas vezes fazemos as coisas porque alguém fez, não é? E é uma coisa que também nós os portugueses temos essa mania, que é
sempre assim se fez, e nós já não perguntamos, mas porquê é que se fazia assim, não é? Ou porquê é que se monta a árvore de Natal, ou porquê é que fazíamos o presépio, não é? E nós temos esta característica muito de fazer o presépio, de apanhar o musgo, pôr as imagens, de pôr imagens daquilo que tu te identificas, não é? Desde pôres o padeiro, o pastor, não sei o quê. Porquê? Porque Deus nasceu numa realidade concreta. Deus não nasceu numa coisa que não havia no mundo. Não tem nada a ver com isso. E por isso nós também fomos vivendo muito isso. Não é? Na realidade, e nós às vezes retratamos o presépio naquilo que é a realidade da nossa vida. Não é? Não acredito que em Belém houvesse, aquilo devia ser tudo muito mais cheio, que não havia tantas verduras, mas nós aqui vamos enfeitando com isso. Não é? Nem sabia se estava a nevar ou não. E nós identificamos sempre muito também a questão da neve. Não é? Por exemplo, a árvore de Natal é uma tradição dos países nórdicos, em que havia uma árvore no centro de uma praça, onde as pessoas que tinham mais bens iam deixar bens pendurados, desde carne, ou não sei se era bacalhau, para as pessoas mais pobres irem buscar. Não é? Hoje em dia nós penduramos bolas e luzes. Não é? Se alguém for comer aquelas bolas ou aquelas luzes, ou morre eletrocutado ou morre envenenado pelas bolas. Não é? E nós fomos perdendo. Eu acho que muitas vezes é esta questão do porquê é que se faz assim? Não é? Mas querer compreender, fazer a pergunta com sentido de quem quer ouvir uma resposta. E nós também fomos perdendo esse sentido, que é, gostamos de fazer perguntas, mas não queremos ouvir a resposta. Porque já temos uma ideia, ou temos um preconceito, ou temos alguma coisa ligada a isso. E às vezes o Natal é isso mesmo, nós deixamos-nos comer pela questão comercial, porque eles criam em nós um desejo, um apetite que não existia. Se tu parares às vezes, eu não tinha necessidade de ir comprar isto. Porquê é que vou comprar? Porque esta necessidade me foi criada. Aí trabalha o marketing, aí trabalha isso tudo, não é? Porque foi uma necessidade que te foi criada, não é? E tu cedes facilmente a essa necessidade. Sim. Não é? Agora, o espírito do Natal não é uma necessidade que nos foi criada, não é? Nós temos que ver sempre isto, perceber isto, porque nós muitas vezes vemos isto ao contrário. Achamos que nós que preparamos as coisas e estávamos todos e vamos fazendo a festa e Deus depois vem. Não, Deus é que tomou a iniciativa, Deus é que quis vir ao nosso encontro. Onde estávamos, o que estávamos a fazer, naquilo que era a nossa vida, e nós perdemos às vezes essa noção, porque é diferente. A questão fui eu que tomei a iniciativa, deixa-me cá ir ver e dizer a Deus como é que isto é. E foi o contrário. Deus é que tomou a iniciativa. Deus veio, nasceu, igual a nós. Ele que é Deus que pode criar a partir de nada, não quis. Quis nascer como nós, não sei. E depois daí veio o Natal. Toda esta expressão do Natal, de que o Nosso Senhor nos mostra o quê? Que nós precisamos de uma família onde nascer. Não é? Onde vai haver discussões, como é óbvio. Mas acima de tudo, onde o que é que Deus nos faz ver ali é que nós nos centremos no essencial da vida. Não é? Daquilo que é essencial. Na relação que temos uns com os outros, na relação que Deus tem connosco e que nós podemos ter com Ele. Isso é o essencial. Mais bens tu tenhas, eles ficam cá todos. Não é? E nós muitas vezes não perdemos essa noção. Não é? Por isso é que tens a questão mesmo dos próprios reis que foram oferecer-lhe aqueles dons. Não é? Olhas para aquilo, para quem queria, uma criança queria isto. Não é? Não por aquilo que ia precisar, mas por aquilo que significavam. Estás a perceber? E nós fomos perdendo isso também, que é o significado daquilo que celebramos. Bem, mesmo a questão da festa, que agora lhe querem chamar a festa da família ou Natal. Mas que festa queres celebrar? Não é? Queres celebrar uma vez por ano com a tua família para dizer que se juntaram e pronto, já está tudo bem, ninguém durante o ano se fala, se for preciso, ou estão presentes uns para os outros. Não é? E o que Nosso Senhor nos reflete é isso mesmo. Deus quis nascer e quis celebrar connosco para, a partir desse nascimento, também nos fazer tomar parte daquilo que é a santificação dos filhos de Deus. Falou de um conceito que eu acho quase mágico, não é? Que é o facto de haver um sítio de congregação, seja a árvore, seja a fogueira no centro da aldeia, não é? Eu acredito que também esta fogueira, como centro de partilha e também objeto de luz e de convivência, podemos ser um pouco todos nós, que quando entramos numa casa para uma ceia de Natal, este Natal, com a idade que tenhamos, podemos espalhar um bocadinho aquilo que é a essência de Natal e fazer certas perguntas a quem seja mais velho ou até aos mais novos, porque às vezes há questões que estão na ponta da língua, mas que ninguém sabe muito bem o significado delas, não é? Sim. Até Deus nos saber segredar ao ouvido e nos dar a resposta. Porque o que é que nós, como católicos,
podemos fazer, não é? O que é que nós, como católicos, podemos fazer para ser uma melhor fogueira? Para chegarmos este Natal a casa e conseguirmos acender a paixão de Cristo nos outros, não é? Olha, eu não sei se é como católicos, se podemos ser melhores ou não. Acho que o primeiro passo é eu também ser coerente com as coisas que estou a fazer, não é? Imagina, hoje em dia temos outra dimensão, não é? Tipo, eu tirei este dia para estar com a minha família, para Deus convocou-me a isto, mas nós facilmente expressamos, não é? Tu vai ver, a maior parte das famílias hoje juntam-se, estão sentados à mesa enquanto estão com o telemóvel na mão. Não é? E isso não é só no dia de Natal, é durante o ano, não é? Como é que isso pode ajudar? Como é que eu posso? Nós temos muitas vezes, não temos esta coragem de nos confrontarmos connosco mesmos e dizer assim, não, tenho que ter a coragem de viver aquilo que fui chamado a fazer neste momento. E não, estou ali sentado, mas a minha cabeça está noutro lugar, o meu pensamento está noutro sítio, não é? O meu coração nem sequer está ali, não é? E como católicos, se quiseres, podemos viver isso mesmo, que é viver efetivamente o Natal, não é? Em primeiro lugar. E isto digo muito, não se trata só de ir à missa, é viver aquilo que estamos a celebrar, não é? Eu quero viver o nascimento de Cristo. E porquê é que quero viver o nascimento de Cristo? Porque depois quero levar esse nascimento a todos os outros com quem me vou encontrar. E tantas vezes não acontece isso, não é? Não estou só a falar da missa de Natal, estou a falar das várias missas que às vezes a gente está, nós somos meramente espectadores e em vez de sermos aqueles que estão ali para participar e celebrar. Porque se eu não participo e celebro, não consigo levar aos outros. Se meramente fui um espectador, não levo nada aos outros. Agora, se participei, se vivi aquilo, depois essa experiência e essa vivência eu quero levar aos outros. Como católico podes aproveitar, se quiseres, já que Deus e a Igreja que faço parte me dá esta possibilidade, me ajuda a congregar e a centrar a minha vida neste grande acontecimento, que é o nascimento de Cristo, então vou vivê-lo, para depois levar esse grande acontecimento aos outros, não é? O que é que a gente às vezes faz? Arranjamos 1001 desculpas, porque vamos estar com a família, que é mentira, às vezes, não é? Porque estamos em corpo presente e não estamos lá, e por isso também não fomos retos com Deus, não fomos retos com a nossa família, não fomos verdadeiros com nada, não é? Estás a perceber, não é? Agora, vives num mundo também muito descartável, neste sentido, não é? Gostamos de ver as coisas muito rápido, gostamos de estar ali, aquilo que tu estavas a falar há pouco, não é? Esta capacidade que nós temos de nos sentar ao pé dos mais velhos, de ouvir uma história, não é? De perceber como é que foi, de querer também ter isso para nós, não é? Nós não temos, neste momento temos muita dificuldade em estar sentados com alguém, não é? E tirar tempo para isso, não é? Isso depois reflete-se na relação com Deus, reflete-se na relação uns com os outros e reflete-se na relação comigo mesmo. Eu próprio, não é? Às vezes nós próprios não teremos tempo para estarmos connosco, não é? O sentares, o refletires, o pensares como é que foi o teu ano, o pensares como é que podes melhorar o teu ano, não é? E depois fazemos grandes propósitos na passagem de ano, que não servem de nada, não é? Porque nós somos peritos em fazer propósitos, mas não somos peritos depois em concretizar esses propósitos. É uma época que nos mete muito nisso, dá-nos muito, se quiseres, esta positividade que a sociedade quer dar, mas que não é verdade. Não é verdade. Porque o caminho terá sempre curvas, o caminho terá sempre pedras. E isso, por exemplo, o Nosso Senhor veio-te mostrar isso. Jesus, quando veio, e o seu nascimento começa logo por isso mesmo, mostrar que a vida tem sempre dificuldades. Ele que é filho de Deus, não tinha um sítio onde poder nascer. A família não era uma família cheia de bens, não é? Tudo isso, não é? Teve que se dar deslocado de um lado para o outro, não é? Para mostrar o quê? O próprio Deus quis viver as nossas dificuldades. E isso tirou-lhe a felicidade? Não. Muito pelo contrário. Não é? Fez-o perceber aquilo que é o essencial das coisas. Não é? E o Natal pode também ser esta oportunidade que nós temos de perceber o que é que efetivamente me falta fazer ou confrontar com problemas meus, não é? E às vezes centrar-me naquilo que é essencial da minha vida, não é? Não sei, acho que é muito por aí que tantas vezes nós falhamos porque tantas vezes queremos ser aquilo que não somos, não é? E no Natal muitas vezes mostramos isso, mostramos ser aquilo que nem somos, não é? Por isso também vivemos uma falsa felicidade, somos felizes um bocadinho ali, mas depois aquilo apagou-se, ou se quiseres usando o termo da fogueira, não sei o quê.
és uma fogueira que depois não tem mais onde arder, não é? Não tem combustão, não é? Tu não alimentas aquilo, muito ao contrário, porque tem matas, não é? Mesmo que haja uma chama, não há combustível para continuar. Não é? E é difícil, e pelo menos eu olho para a minha vida, que é tão curta e tão ingênua, e mesmo nestes poucos anos já consegui perceber que há um pré e há um pós. Quando nós abrimos os olhos e percebemos o que é o Natal e depois percebemos o que é o nosso papel como cristão durante o ano todo. Porque fala-nos de presentes e fala sobre estar presente, não é? E nós devemos mesmo encarar este Natal como um desafio. Eu pelo menos penso assim, e aquilo que eu acredito que recomendei a quem era mais próximo era mesmo, olha, experimenta não dar prendas, ou experimenta dar só 2 ou 3. As pessoas que não recebem vão ficar intrigadas do porquê de não dares, ou faz um convite em vez de dar uma prenda, ou liga a alguém uma semana antes em vez de lhes oferecer algo, porque às vezes nós temos uma imagem um pouco distorcida sobre o que é que as pessoas realmente querem ou precisam. Eu acredito que seja muito mais útil para alguém sentir-se acompanhado em maio e em junho, numa época de exames super estressante, do que é na altura de Natal, em que toda a gente está em casa com as famílias, aconchegada a ver filmes e a abrir presentes. Porque nessa altura ninguém se sente sozinho, ou pelo menos a grande maioria não se sente sozinho, não se sente isolado. Depois nós temos o outro extremo, que é também quem vive isolado. Às vezes nós sentimos, ou pelo menos eu sinto, que não merecia o Natal que tenho, em termos de companhia, em termos de bens e tudo. Gostava de por vezes, olhar o Natal com outros olhos e tentar fazer as coisas de uma forma mais frugal. Como é que acha que nós podemos encarar este desafio e por onde é que acha que nós podemos começar? Olha, usando a tua expressão, acho que por onde deves começar é saber se queres ser o presente. É? O presente eu quero estar presente. Eu quero estar presente na vida desta pessoa, quero estar presente na vida da minha família. Ser o presente, não é? Nós muitas vezes ficamos muito fixados no embrulho, não é? Gostamos de ser um grande embrulho, mas lá por dentro não tem nada. Não é? E às vezes os presentes de Natal podem ser isso. Tu olhas para, às vezes até as próprias crianças vivem isso, né? Vêem um grande embrulho, depois abriram e ficam desiludidas. E a nossa vida muitas vezes, uns para os outros, somos um grande embrulho e por dentro desiludimos, não é? Não somos coerentes nisso mesmo. Claro que o Natal, como é que eu tenho a dizer, é um sítio que as pessoas também querem dar mais de si, não é? Tem este modo. Mas também é um sítio onde temos grandes excessos, não é? Mesas com muita coisa, nós próprios às vezes já não apetece comer, não é? Só o facto de estar ali tanta comida, a gente já nem sabe o que é que há de comer, então fica... Mas tem que começar por aí, não é? Como é que eu quero estar presente este Natal, que diferença quero fazer na vida dos outros, mas que não seja só nesse momento, não é? Como é que isto se pode manter ao longo da minha vida? Não é? Como é que isto depois pode ser coerente naquilo que eu quis fazer nos outros, não é? Porque senão será sempre aquela questão do fui ajudar não sei quem, ofereci uns cabazes, muito bem, mas isso não te comprometeu, não é? Foste lá, né? É sempre como aquela questão do veres um sem-abrigo ou veres alguém que te está a pedir esmola, é muito fácil dares uma moeda, não é? Difícil é se calhar parares, perceberes o que é que levou aquela pessoa àquela situação, o que é que está ali a fazer, e o próprio também perceber isso, que houve alguém que, diferente dos outros, que passou a lhe deu uma moeda e ele ficou contente, não é? Mas houve alguém que perdeu tempo com ele e quis perceber a sua história de vida, mesmo que às vezes isso não lhe interesse nada, mas acho que isso é que é importante. Okay? Houve alguém que parou, que me olhou, que se preocupou comigo, também não me deu nada, que eu queria dinheiro se calhar para certas coisas, que nem é para aqui chamar, mas se calhar foi a única pessoa que olhou a minha realidade e se preocupou como é que podia ser a minha realidade, não é? E isso ajuda-nos muito. Nós muitas vezes vivemos esta dimensão descartável. Ok, ia na rua, ajudei um pobrezinho, dei-lhe uma moeda e tal, pronto. Mas não te comprometeste, nem sabes o nome do pobrezinho, nem sabes porque é pobrezinho, nem sabes porque é que está ali naquela rua. E isso, por um lado, às vezes podes ajudar pessoas a ganhar uma nova vida, não é? Neste caso do pobrezinho. Por outro, podes também não criar vícios, não é? Porque às vezes o dares uma moeda, não sei o quê, podes criar um vício naquela pessoa, não é? E isso também é uma coisa, mesmo às vezes no Natal esquecemos disso, não é? Damos e tal, estamos lá a dar às pessoas e tal.
Eu gosto muito daquela dimensão de que, também já me ouviste falar, não é? Que nós não temos que dar o peixe, temos que ensinar a pescar, não é? É muito esta. E nós muitas vezes na sociedade o que é que vamos fazer? Vamos dando o peixe às pessoas. E nunca ensinaste a pescar. Um dia não estará lá quem lhe deu o peixe. E essa pessoa nunca aprendeu a pescar e nunca vai saber pescar. Sim. E às vezes a nossa ajuda ao outro muitas vezes é dar o peixe e não ensinar a pescar. É verdade, podemos ir dando, mas temos que ensinar também. Olha, um dia vais ter que saber pescar. É o que os pais vão fazendo connosco. Não é? É o que Deus vai fazendo connosco. Não é? Está bem que nos vai saciando a fome, a sede, mas também nos vai dando ferramentas para um dia nós também sabermos caminhar. Os nossos pais vão-nos fazendo isso, Deus vai fazendo isso connosco, não é? E às vezes vamos perdendo essa lógica, não é? O próprio Deus, quando vem e quando nasce, é muito nesse sentido. Depois, aquilo que vai ser a vida de Deus é mostrar-nos as ferramentas para chegar à santidade. Não é? Não vem com uma capa de super-herói, não vem nada disso, não. A simplicidade de vida, as palavras que dizia, as histórias que contava, não é? Depois tu fores ver, Jesus contava as parábolas, são histórias com personagens que as pessoas conheciam. É para fazer o quê? Para fazer com que as pessoas percebessem que estavam dentro daquela parábola. Não é? Falava-lhes de uma realidade, se quisermos na linguagem de hoje em dia, mandava umas indiretas, não é? Mas às vezes até era muito direto, não é? E é isso que acontece. Acho que nós também fomos perdendo essa noção de estarmos uns com os outros, não é? Não sei se esta pandemia veio ajudar ou não, acho que temos muitas saudades de estar uns com os outros, mas continuamos agarrados tipo ao virtual. Queremos estar muito com as pessoas, está bem, mas depois estamos todos juntos e cada um está no seu mundo virtual, na sua coisa, ou vamos ver este filme, ou vamos não sei o quê. Aquela ideia que tu vais tendo dos netos sentados com os avós, ouvirem uma história, não sei o quê, isso não há quase em lado nenhum. Já não existe, sim. E isso é o quê? Não é pela história ou por ser antigo. É porque é que perdemos esta questão da relação uns com os outros. Não é? E isto faz-nos falta. Sim. Eu falava de uma noção muito importante que é Deus não nos dá a resposta. Deus dá-nos questões e desafia-nos a nós encontrarmos a resposta à questão de ensinar a pescar e não dar o peixe. E isso foi realmente uma das coisas que talvez foi o marco que me marcou mais como cristão, foi o dia em que eu percebi isso. Em que eu percebi que, não, até agora Deus não me deu nada. Deus deu-me foi a oportunidade de eu ser tudo. E Deus vai-nos continuar a dar a oportunidade. Deus vai-nos continuar a dar, se Deus quiser, não é? Um jantar de Natal, os avós sentados à mesa, os netos no sofá. Deus também nos irá continuar a providenciar com uma missa do galo. Deus também nos irá providenciar com todo um advento a viver. E por vezes nós apenas não utilizamos esta oportunidade. Esta oportunidade é uma oportunidade, obviamente, de crescimento, mas também é uma oportunidade para desafiar os outros a viverem este tempo connosco. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade, ou pelo menos eu acredito que vivemos, em que nós gostamos muito de dar coisas, mas não gostamos de dar desafios. Ou seja, dar coisas que vão desafiar o outro. E eu penso que o meu melhor amigo, a pessoa de quem eu mais gosto, não é? Seja uma pessoa que me queira desafiar, porque se Deus, quando nos dá um desafio, é com o intuito de nós crescermos e nós crescermos nele, também eu acredito que quando nós, humano para humano, damos um desafio a alguém, é com o intuito de fazer o outro crescer, não é? Que desafio é que dava a qualquer cristão? Olha, uma coisa, primeiro deixa-me dizer isso, que não concordo com uma coisa que tu disseste, não é? Deus dá-nos tudo. Essa é uma coisa fantástica que Deus faz que nós não conseguimos perceber. Porque Deus dá-nos tudo e confia em nós. Nós é que às vezes fazemos as neiras e mesmo assim Deus continua a confiar. Não é? Porque deu-nos tudo. Quem nos deu a vida, quem nos deu os que temos ao nosso lado, Deus deu-nos tudo. Nós não somos capazes de dar tudo a alguém porque não confiamos nessa pessoa. Estás a perceber? Mas Deus, nesta capacidade que Ele tem, deu-nos tudo. E claro, esse é o grande desafio que nos coloca na mão, que é como é que agora eu vou gerir tudo isto? Não é? Como é que eu agora vou viver toda esta vida, uma vida como Deus quer que eu viva, não é?
E isso é importante. Se houver assim um grande desafio, quer dizer, que nós podemos viver uns com os outros, quer dizer, assim de cabeça ou rapidamente, eu acho que é o desafio de muito esta dimensão que Deus fez connosco, não é? Falávamos há pouco disso, o fazer-te presente na vida de alguém. Não é? E não esperares, porque nós às vezes só achamos que se fomos presentes na vida de alguém, ou porque nos agradeceram, ou porque nos deram um prémio, e não esperar nada em troca. Não é? Quando eu dou de mim, sem esperar nada em troca, que é muito difícil isso, porque às vezes nem que seja só um obrigado, não é? E às vezes pelo menos um obrigado. Não é? Mas tu deste no sentido de esperar um obrigado, ou deste no sentido de que o outro também tenha tudo. Estás a perceber? E isso foi o que Deus fez connosco. Deu-nos tudo, não está à espera de um obrigado. Como é que eu tenho a dizer isto? Mas daquilo que tu recebeste, da gratidão que tu tens, tu vais ter que te voltar um dia para ele. Não sei se lhe vais dizer obrigado, ou se vais dizer isto era demais para mim, ou então, oh Senhor, dá-me mais porque eu sou capaz, estás a perceber? E acho que nós temos muitas vezes esta dificuldade que é o dar completamente desprendido. O dar sem esperar que me possam agradecer, o dar, nesse sentido que é o fazer o que Deus fez connosco. Não sei se isto será um conselho, se será um desafio. Agora, como tu sabes, eu gosto muito desta questão de que o modo como Deus nos coloca perguntas. Não é? E como nós também podemos fazer perguntas a Deus, não é? E isso é muito bonito. E há perguntas, isso é que temos tantas vezes meter na cabeça, assim, há coisas que eu não vou ter resposta agora. Se calhar daqui a 10 anos, ou se calhar quando estiver no céu, ao pé de Deus, vou ter a resposta para isso. E isso é que é o grande mistério de Deus. Estás a perceber? Esse é o grande mistério de Deus. Há momentos da minha vida que eu vou estar preparado para ouvir uma resposta. E há certas alturas em que eu percebo que até Deus já respondeu à minha pergunta, mas eu não estava preparado para ouvir. E por isso não houve disponibilidade da minha parte para acolher. E quando isso acontece, tu vais continuar sempre a batalhar a mesma questão, que é, Deus não me responde, eu tenho-lhe perguntado, não é? Porquê? Porque não houve uma disponibilidade. Não, Deus respondeu-te. Tu é que não quiseste ouvir aquela resposta. E isso acontece-nos muitas vezes. E outras vezes mas quem é que eu vou perguntando isto a Deus e Ele não me responde? Porque ainda não estás preparado. Não é? Ou então... E depois é estas questões. Nós às vezes olhamos, se tu fores pensar na Santíssima Trindade, naquilo... Bem, não tens resposta para muitas coisas. Isso é realmente o grande mistério de Deus. Não é? O grande mistério de Deus. Porque se tu soubesses tudo sobre Deus, né? Se tu soubesses tudo sobre Deus, se qualquer pergunta que te fizesse tu soubesses Deus, tu não tinhas interesse em Deus. Perdias o interesse. Nós humanamente temos esta questão, não é? Quando tu atinges algo e sabes tudo sobre essa coisa, tu perdeste o interesse sobre isso. Queres passar para o outro patamar. Tem de haver um mistério, não é? Claro, e mesmo isso, se tu fores ver, o grande mistério das pessoas, da amizade, se quiseres. A amizade cresce, não é por eu conhecer tudo o outro, é porque todos os dias e em cada momento da minha vida vou descobrindo novas coisas naquela pessoa. E há coisas que ainda não descobri, e há coisas que se calhar não vai ser num ano, 2 ou 3. Porque se um dia eu descobrir tudo sobre aquela pessoa e souber tudo, perdi o interesse. Não é? Por um lado, porque deixei de procurar, e por outro também do meu lado, porque deixei de mostrar de mim, não é? Porque eu também tenho que mostrar, a amizade é dupla, tem este duplo sentido. Se eu numa amizade só cresço na dimensão de querer conhecer o outro, mas não me dou a conhecer, um dia morre. Porque isto não funciona só de um lado. E isto é uma dificuldade que nós muitas vezes temos, não é? Mas, eu sei tudo sobre ele. Isso é perigoso. Não é? É perigoso, quer dizer, ou por um lado já te cansaste de saber tudo sobre ele, não é? Quer seja Deus, quer seja numa relação de amizade, quer seja num tipo de relação, num casamento, seja algo. Quando eu já sei tudo sobre a pessoa, aquilo quer dizer que vai começar a morrer. Porque ou eu perdi interesse em querer saber mais, não é? E de querer dar mais de mim, ou eu não acredito que uma pessoa soubesse tudo da outra pessoa. É impossível. Como nós nunca vamos saber tudo de Deus. Um dia vamos saber isso, acredito. Não temos face a face com Deus,
quando estivermos na ressurreição dos filhos de Deus, aí acho que vamos saber tudo, porque vamos compreender, porque os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração se abriu para uma compreensão que agora ainda não temos. Para realidades, não é? Por isso às vezes tu ouves aquela questão de contemplamos estas realidades que nos apontam para as realidades que um dia vamos viver. Não é? E por isso às vezes o olhares o presépio, o olhares o modo como nos juntamos e vivemos o Natal, porque mostramos uma abertura grande do nosso lado, não é? Há uma grande abertura nesta, das pessoas se aproximarem. Depois podes fazer perguntas, mas porquê é que não conseguimos fazer isto 12 meses? Não sei, se calhar um dia vamos ser capazes, não é? Então, e porquê é que vivemos assim o Natal? E ainda bem que todos os anos há Natal, não é? Porque pelo menos todos os anos, durante 2 meses, tu voltas àquela questão de eu tenho que melhorar, tenho que fazer isto, eu tenho que... ou este ano tem que ser um Natal melhor que o ano passado, mas melhorar mesmo, não é? Se tantos anos, não é? Há tantos anos que nós celebramos a mesma questão e nunca a conseguimos celebrar bem ou plenamente, então ainda bem que Deus nos dá mais uma oportunidade, não é? É quase aquela coisa. Eu novamente volto a confiar em ti, não é? Eu dei-te tudo. Tu já perdeste algumas coisas pelo caminho, mas eu volto a dar tudo e tu tenta viver, celebrar, não é? É o que acontece. Nós muitas vezes na relação uns com os outros não conseguimos desculpar ou viver isso, não é? Deus consegue. Não é? Isso, e nós às vezes não compreendemos e não queremos compreender, ainda ficamos chateados quando Deus perdoa alguém ou não sei o quê, mas é que Ele fez aquilo, não é? Estás a perceber? E é muito esta questão do o Natal vive-se muito nesta dimensão. O Natal para mim é quase como se fosse o culminar de todo um acontecimento e todo um ano que nós vamos vivendo e principalmente nas 4 semanas antes de Natal, no período do Advento, há ali quase como se fosse uma escada que nós vamos subindo e vamos aprendendo certas coisas e relembrando certas coisas para nos preparar para aquele evento que vai acontecer. Da mesma forma, também todos nós nos preparamos para ir para uma ceia de Natal, mas eu, Francisco, sinto que há muitos jovens e há muita gente que vai para a ceia de Natal e pensa, não, eu não pertenço aqui, eu devia estar lá fora a fazer serviço, eu devia estar junto dos outros, eu devia estar a fazer algo e a tentar descobrir onde é que está este mistério de Deus em todos nós. Porque por vezes nós caímos na ilusão de que conhecemos bem o suficiente na nossa família, porque na realidade nós não os conhecemos de todo, mas nós queremos ver o mistério de Deus, nós queremos ver onde é que está Deus à nossa volta. E às vezes, eu pelo menos, foi um pouco intenso. A missa do Galo, há 2 anos, que quando eu saí de casa, 11h45 ou assim, e vi as pessoas que estavam na rua sozinhas, ou que moravam na rua, ou que simplesmente tinham ido passear o cão àquelas horas, e eu percebi, ok, estas pessoas vão passar o Natal, não digo sozinhas, mas isoladas, com elas próprias. E isso quase que despertou em mim uma vontade de não me apetece quase voltar para casa, apetece-me ir questionar as pessoas, apetece-me estar com elas, apetece-me fazer um pouco de serviço. Que desafio é que dava em termos de serviço assim a um jovem? Olha, a primeira coisa do desafio do serviço, se quiseres, é perceber porque é que só nessa altura te lembras que é preciso fazer serviço. Esta é a primeira atitude que tens de ter, porque muitas vezes nós inventamos a dimensão do serviço porque não queremos estar onde devíamos estar. Ok? Faço-me entender. Se eu sou chamado nesse momento a estar a celebrar com a minha família, então isso é um grande serviço, porque eu posso prestar à minha família. Não quer dizer que não haja um ano que podes fazer em que, olha, família, preparei isto e este ano quero passar o Natal com o sem-abrigo, ou não sei. Mas se te lembrares só naquele momento, quer dizer que é uma fuga daquilo que é o que tu devias estar a fazer. Não foi algo que tu preparaste, não foi algo que tu estiveste ansioso para fazer isso. Surgiu num momento, e às vezes as coisas que nos surgem num momento, também pode ser uma fuga daquilo que é a realidade que temos que estar a viver. Aproveito e digo-te aquilo que tu disseste. O Natal, a ceia, tem que ser preparado, ok. A vivência do Natal com aqueles que estão sós, ou então às vezes não estão sós, ou aqueles que estão mais
fragilizados, também tem que ser uma coisa que se tem que ser preparado. Não pode ser uma coisa do momento. Agora apetece-me imenso e vou passar o Natal no hospital com a gente não tem família. Que preparação tiveste para isso? Nenhuma. E qual é o risco que corremos quando fazemos isso? Corremos o risco que eu fiz aquilo por mim. Porque eu fui fazer serviço, olha para mim, não é? Abdiquei disto. E não fiz aquilo para que ninguém desse conta que eu lá estava e eu ajudei aquela pessoa. Okay? Não fiz isso com um sentido de gratuidade, se quiseres. É uma palavra muito bonita, que é esse sentido de gratidão, de oblação, de entrega. Não é? Oblação, esta entrega por aquilo que fiz. Não é? E isso distingue um serviço que foi preparado, meditado, rezado, não é? E que depois aconteceu. Diferente de uma coisa. Estou com a minha família e começo a ter pensamentos, eu se calhar podia estar a fazer serviço e não sei o quê. Isso acontece muito porque nós queremos muitas vezes fugir de onde estamos. E depois, se estivesse a fazer serviço, estavas a pensar, mas eu podia ter passado com a minha família, não é? Só estamos bem onde não estamos, não é? Estás a perceber? Em ambas as situações, eu acho que é importante também como é que eu me preparei para isso? Em que espírito me coloquei nesse serviço, não é? E acima de tudo, como é que eu fiz o serviço? Não é? Este é que é o bonito do serviço, o serviço que foi feito e ninguém deu conta. E se tu olhas para a sociedade, a maior parte das pessoas que fazem serviço são as primeiras a aparecer. Não é? Porque este tipo fez não sei o quê. Não foi, isto aconteceu, não sei o quê, não sei o que mais. Por causa de uma pessoa que fez isto. Normalmente é o contrário. Esta pessoa fez não sei o quê. E isso, esse é o conceito do... Pode estar a fazer serviço, pode estar com a família. E às vezes, se tu vês, as coisas simples da vida são os serviços mais difíceis de fazer. Por exemplo, estar com os nossos. Não é? Estar onde devia estar a viver. Não é? Por exemplo, se sou cristão, se eu sou católico, aqui, o meu maior serviço agora é estar com o meu Deus. Não é? Na missa do galo, ou seja, na missa do dia, ou seja, quando for, não é? Santa Teresinha, a Madre Teresa de Calcutá usava isso, não é? Sabes que ela estava sempre em serviço, não é? Mas ela depois dizia, agora é para parar, é para ir rezar. Agora é para parar. Nela fez sentido aquela palavra que Jesus diz aos discípulos, não é? Pobres sempre os tereis, mas a mim nem sempre. Porquê? Quando nós não temos Deus em nós, por mais que a gente queira tratar os pobres, ou os aleijados, ou os doentes, não somos capazes. Porque estamos em nosso nome, nós estamos em nome de alguém que nos colocou ao serviço. E essa expressão de Jesus é muito também esse sentido. De como é que eu posso ir ao encontro dos outros e até levar o próprio Deus aos outros se eu não estou com Deus? Estás a perceber? É por isso Jesus, quando andou com os 12, o que é que fez? Primeiro formou-os, não é? Andou com eles. Claro que havia logo a pressa deles quererem falar de Jesus. E depois, a certa altura, enviou-os. E depois eles voltaram a ter com ele, não é? Tiveram a precisar de mais formação. E mesmo assim tu percebes que mesmo quando acontece a cruz, quase todos foram embora, não é? E depois, claro, voltam novamente. Este modo de Deus acreditar continuamente em ti. Não é? Aí vai-te dar menos, não, continua a dar o mesmo, não é? Se Jesus já tinha dado o mesmo a Pedro, quando vem, confirma novamente Pedro, não é? Não dizer, olha, tu na cruz não estiveste lá, então agora já não quero que tu sejas o chefe. Não é? Não foi isso que Deus fez. Voltou. Eu confio em ti. Porque nós, às vezes, não acreditamos que também é a partir das quedas que nós crescemos, não é? Sim. E é a partir dos nãos que levamos na vida que também crescemos. E isso acontece, não é? Acontece na vida com Deus, acontece na vida uns com os outros, que às vezes nos custa ouvir o não, mas o importante é perceber como é que esse não nos faz ver e agarrar as realidades de outra maneira. E não ser um menino mimado e amoar e voltar a costas. Não, se não quero, então pronto, não vou fazer, que é a nossa atitude das vezes. Agora, acho que tens que olhar sempre o serviço nesse sentido, não é? De algo que seja bem preparado, bem meditado, bem rezado. E acima de tudo, depois, quando o fizestes, fiz não para que as pessoas olhassem para mim, mas para que olhassem para o serviço que aconteceu. Sim, eu acredito que quando acontece um não, nós devemos, antes de virar costas e fazer 180 graus, porque não fazer apenas 60 para cada lado, ver, ok, será que eu tenho outra alternativa, não é? Porque já que esta não funcionou, de certeza que vai haver outra. E às vezes as pessoas dizem que eu sou um pouco ideólogo na parte em que
gosto de ver sempre uma luzinha ao fundo do túnel e acho que é sempre possível tudo e não é impossível. Seja na concretização de certos projetos, seja na idealização de certos objetivos ou em quase tudo, gosto mesmo de vamos colocar um objetivo e vamos tentar alcançá-lo, seja por que meios seja, porque nós conseguimos. Mas vamos a Candarsteg, vamos. Se for isso que nós sentimos que nos vai crescer, vai fazer crescer, então vamos. Mas e o dinheiro? É uma dificuldade, mas vamos arranjar uma alternativa, vamos procurar um caminho, não é? E vamos arranjar soluções, porque eu não acredito que Deus nos pôs neste mundo para nós nos queixarmos, para nós não procurarmos soluções e para nós não construirmos coisas, não é? Nesse sentido, o que é que diria ao Joaquim de 10 anos? A mim? Sim. De 10 anos? De 10 anos. Sei lá, não sei o que é que diria, no sentido de... Eu acho que é importante, quer dizer, eu tive a graça dos meus pais me terem... Eu estudei num colégio privado, num colégio que era interno, com carisma militar, não é? E não é tipo, se quiseres, os meus pais não foram eles que decidiram lá meter-me, fui eu que falei com os meus pais de querer vir para esse colégio, que tem um lema muito interessante, não é? Tipo, o querer é poder, não é? Se tu queres efetivamente algo, tu consegues, não é? E às vezes nós desistimos à primeira dificuldade, não é? E não procuramos. E muitas vezes temos este feitio que é, diante dessa dificuldade, ou tentamos contornar a coisa, e que às vezes contornamos a partir do mal, ou então temos que fazer aquilo que muitas vezes eu tenho que superar esse obstáculo, mais do que contornar obstáculos, não é? Como é que eu vou superar? E às vezes para superar obstáculos tens que perceber que sozinho não vais lá. Não vais. Não é? E essa é uma atitude de humildade que nós temos que crescer, que é, eu preciso dos outros na minha vida para superar obstáculos. Quer seja o pai ou a mãe que me dão um conselho e eu não percebi, se calhar esse conselho é uma escada para superar aquele obstáculo. Estás a perceber? E muitas vezes o que é que eu faço? Tento contornar isso. E às vezes o contornar, daí veio o mal. Como eu consegui fazer uma coisa de um modo não menos correto. Né? Se quiseres usar o termo mais escolar, não é? Eu tenho um obstáculo com uma disciplina e o contornar o obstáculo com essa disciplina é usar cábulas num teste. Em vez de se calhar ter pedido ajuda ao colega, se calhar percebia mais, em que me ajudava a ver aquilo de outra maneira e eu conseguia superar esse obstáculo. Não é? Claro, só que este ia-me dar mais trabalho, porque sabe, aquele tipo ia-me pôr a fazer exercícios que eu não queria, ia ter mais trabalho. Agora, eu contornei o obstáculo, mas de uma maneira... Chegaste à mesma coisa, mas de uma maneira que não é lícita. Mas qual é a desculpa que vem logo assim da nossa parte? Mas ninguém viu, não fui apanhado, não é? Ok, mas tu sabes o que fizeste e tu sabes que não foi lícito. E isso é o mais importante, é que tu próprio saberes o que fizeste de errado para conseguir atingir aquele objetivo. Não é? E é muito isso, não é? Diante dos obstáculos da vida, eu acho que nós não podemos automaticamente abaixar os braços ou ficar resignados, porque eu gosto muito de um autor sul-coreano que tem uns livros bastante interessantes. Ele apresenta-nos muito esta dimensão, dizendo que muitas vezes nós fomos criados e o modo como vamos sempre crescendo numa dimensão muito positivista, não é? Tu vais ter sucesso na escola, tu vais tirar o curso que queres, tu acabaste o curso e vais ter emprego, tu vais casar, tu vais ter filhos, tudo é apresentado assim, muito linear. Tu às vezes chegas à escola e tiveste uma negativa, mas nunca ninguém disse que eu ia ter uma negativa, a gente sempre disse que eu ia ter positivas, não é? Eu acabei o curso e não tenho emprego, mas como é que é isto, não é? E tu nunca te preparaste para a dimensão da queda, não é? Preparaste sempre na tua vida ia ser sempre tudo top, não é? Tudo. Porque muitas vezes também te apresentam exemplos de pessoas que já estão no topo, mas não te apresentam o que é que levou essas pessoas a chegar ao topo. O modo como tiveram que atravessar obstáculos, o modo como tiveram que caminhar, o modo como tiveram que se agarrar à vida, de se fazer, não é? E nós às vezes olhamos para aquilo, que história espetacular. Mas é a história da vida de gente que vence. Não é a história da vida de gente que chegou a presidente não sei de quê porque lhe deram aquilo, não é? Ou então às vezes somos tipo como a maior parte da sociedade, não é?
Pois está lá, foi um grande atalho que lhe deram, uma coisa assim. Nunca reconhecemos também o mérito em quem chegou lá. Estás a perceber? E acho que nisto que é a nossa caminhada, precisamos muito desta, acima de tudo, desta humildade de dizer, ao longo do caminho, vou precisar de ajuda de alguém, sempre. Sempre. Ninguém consegue fazer o caminho sozinho. E se quiseres transportar isto para a dimensão religiosa, para a nossa dimensão cristã, não é? Um caminho que eu queira fazer sem Deus não existe. Não existe. Ou eu faço um caminho em que está Jesus Cristo, ou então não existe. Nosso Senhor não me vai tirar, se quiseres, o protagonismo. Vai aumentar o meu protagonismo, não é? Se quiseres. Sem dúvida. É isso que vês nos santos, não é? E tu depois olhas para a vida dos santos e vais ler o que é que aconteceu. Teve uma vida fácil. Não. Foi muito difícil. Mas o que é que há de coerente na vida dele? É que cumpriu aquilo que Jesus lhe pediu. E foi fácil? Não foi fácil. Alguns até morreram por causa daquilo, não é? Eu tu olhas para aquela imagem e tal, que espetáculo, que santo, não sei o quê. E a vida dele foi perfeita? Não foi. Não é? E não fez pecados? Fez bastantes, mas teve uma condição que é, converteu-se a certa altura da sua vida, porque conhece, não, estas coisas que eu faço não posso fazer, não é? Ou estas coisas que fazia já não posso fazer. E este é o caminho. E isso tem muitas vezes aquilo que tem a ver com a questão da escolha. Quando tu escolhes algo, sabes que tens dois caminhos. Este é fácil, mas sabes que vais fazer porcaria. E este, sabes que é difícil, mas no qual te vais realizando como pessoa e, acima de tudo, que vais concretizando uma vida, mas é muito mais difícil. Mas também é muito mais gratificante. E nós sabemos isso, não é? Sem dúvida. Sabes isso muito bem, que a escolha do caminho, muitas vezes começa aí o problema, que é, eu escolho o mais fácil porque não me quero confrontar com a realidade da minha vida. Aliás, isso é quase um resumo daquilo que é a mística dos caminheiros. Sim. Acho que já está. Já estamos com 52 minutos. Uma palavrinha que gostava de dizer a toda a gente que ouviu isto. Uma palavrinha, olha, que não desistam, mas acima de tudo que sejam gratos pela vida que têm. Não é? Acho que nos falta tantas vezes uma gratidão daquilo que somos e daqueles que temos ao nosso lado. Não é? Isso, se quiseres, é também o desafio para este Natal, porque sermos gratos pela vida que temos, acima de tudo, mas sermos gratos por aqueles que temos ao nosso lado, seja mais um dia, seja mais 10 dias, seja... Deus concedeu-me essa oportunidade. Como é que eu vou viver? Agarrado ao telemóvel, agarrado às redes sociais ou agarrado a essas pessoas que são realmente importantes para mim? Por isso deixo essa palavra, gratidão, por aquilo que sou e por aquilo que os outros são para mim. Da mesma forma, também agradeço a quem despendeu um pouco do seu tempo para estar aqui a ouvir a conversa. É isso. Padre, obrigado. Tá bom? Vamos nos encontrando, vamos vendo, vamos falando também. E é isto. Um bom Natal a todos. Bom Natal. Boas festas.